Olá, tudo bem com você? Hoje quero falar de um assunto muito complexo, mas de muita necessidade para o ser humano. É sobre o suicídio. Aqueles que suicidaram já não têm mais jeito? Já estão irremediavelmente em sofrimento? Bom, estão em sofrimento sim, mas jeito tem. Só que é doloroso, é difícil, mas a pessoa tem condições de resolver a sua situação e melhorar a sua condição, arrependendo-se do ato, reparando os males feitos contra a sua própria vida. Quando uma pessoa suicida, que vai para o plano espiritual, a primeira situação que ele se depara é com a vida. Ou seja, a vida nunca acaba. Continuamos a viver sempre. Então, meus irmãos, o que a doutrina espírita nos fala a respeito do suicídio? Ela nos fala o seguinte: olha, tem consequências graves. A pessoa que tira a sua própria vida, ele vai sofrer no plano espiritual o primeiro sofrimento que se apresenta a ele. Sofrimento no plano espiritual. Por exemplo, para você ter uma ideia, aquele que tira a vida se enforcando, ele sente aquela corda apertando durante todo o tempo que ele ainda tinha que viver na Terra. É um sofrimento muito grande para o espírito. Ele pensa que não vai ter fim esse sofrimento. Ou seja, a situação é grave. O espírito sofre 30, 40 anos com essa situação. Existem casos que a pessoa pula de um precipício e ele sente caindo e estatelando no chão. E sente essa cena por vários anos, várias vezes, centenas, milhares e milhares de vezes. Tem pessoas até que têm esses pesadelos em encarnações posteriores. Já imaginou? Pesadelos em reencarnações posteriores por causa de um ato que ele cometeu numa vida anterior? É grave. Bom, então o espírito sofre no plano espiritual em qualquer que seja o tipo de suicídio que ele venha a cometer. Qual a situação do espírito no plano espiritual? Tem os suicídios que são chamados de conscientes e os suicídios chamados de inconscientes. Quando o consciente é o suicídio, então a pessoa vai sofrer um pouquinho mais, porque ele teve consciência do que ele ia fazer, ele sofre pelo que ele fez. E como fez conscientemente, o sofrimento é maior. Aquele que suicida inconscientemente, levado por uma loucura, levado por uma situação de inconsciência, ele sofre, mas sofre menos. O caso é menos grave, porque ele não teve a consciência. Ou seja, a gente diz que o suicídio foi involuntário, porque pode ser voluntário ou involuntário. Quando é voluntário, com o desejo de cometer o suicídio. Involuntário, quando não teve o desejo de cometer o suicídio. Então, duas situações diferentes que se defrontam aí. Pois bem, eu falei do sofrimento no plano espiritual, mas acontece que tem o sofrimento depois dessa vida, ou seja, nas outras encarnações. E a gente pode comprovar isso no nosso dia a dia, vendo os casos, as situações que se encontra de sofrimentos de dores. Por exemplo, não tem pessoas que têm que usar uma bombinha para respirar durante toda a encarnação? Geralmente são pessoas que prejudicaram o seu pulmão na hora de um suicídio, por exemplo, se afogando. A falta de ar que vai tendo a pessoa, ele prejudica o seu perispírito, prejudica o seu pulmão no perispírito.
o pulmão do corpo espiritual, porque nós temos o corpo material e o corpo espiritual. Aí, para corrigir a situação de sofrimento, de dor que está no seu corpo espiritual, só mesmo numa encarnação futura. Ao passar pela enfermidade, a enfermidade está curando o seu corpo espiritual, mas não deixa de ser um sofrimento, de ser uma dor que ele vai ter que experimentar durante toda uma encarnação. Então, são aquelas pessoas que respiram através de uma bombinha, de um balão de oxigênio e assim por diante. São sofrimentos que a pessoa resgata aqui na Terra. O sofrimento não é só depois da vida física. Eu quero dizer que existem outros casos, como é o caso da pessoa que se suicida por enforcamento. Ele prejudica o seu corpo espiritual na região da coluna vertebral, dos nervos. E às vezes são aquelas pessoas que vêm para resgatar um erro assim, de um suicídio, procurando melhorar o seu corpo espiritual. Mas vai melhorar na vida física. E às vezes passam a encarnação de sofrimento deitado numa cadeira de rodas, com o corpo todo retorcido, sem ter a facilidade para falar, porque prejudicou, pelo enforcamento, os órgãos da fala essenciais e prejudicou também a coluna vertebral e os nervos. Então, a pessoa que passa uma encarnação assim, ele tem sofrimento por causa de suicídios em encarnações anteriores. Está recuperando o seu corpo físico. Aí nós pensamos assim, puxa vida, mas por que uma pessoa sofre tanto assim? Pois é, sofre. Mas o sofrimento é para elas uma forma de reparar os males praticados em outras encarnações. Por isso que eu disse, às vezes um suicídio, a pessoa sofre 100, 200, 300 anos, porque sofre nessa encarnação, após a encarnação e encarnações futuras. Então, por isso, nós temos que evitar. Então, nosso trabalho aqui, de divulgar, é justamente para isso, para que a gente evite o mal, evitando males futuros. Por isso é que eu estou dizendo a você que o suicídio não compensa. Aquele que tem ideia de suicídio, evite a todo custo. Não vale a pena arriscar para ver se é verdade o que eu estou dizendo, tá bom? Então, que Deus abençoe você, que Deus ampare, que Maria Santíssima, que é a mãe de todos nós, que é aquela mentora que cuida dos suicidas no plano espiritual, muitos espíritos auxiliam nesse trabalho, auxiliando as pessoas que cometem suicídio a melhorar a sua condição. Que Deus nos abençoe e nos ampare, agora e sempre. Que assim seja.